Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, que Deus nos abençoe ainda uma vez. Possamos nós, reunidos no aprendizado com Jesus, por Jesus e a partir de Jesus, nos reunimos e procuramos entender os ensinamentos do Mestre, né? Vamos então abrir os nossos corações em agradecimento ao dia já vivido, às experiências contidas nesse dia, agradecer a Deus pela vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos e agradecendo a direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caiban e Schutel, agradecendo aos nossos tutores espirituais, agradecendo a todos quantos estiverem conosco e os que não estiverem também. Que Deus nos abençoe a todos. Hoje, o nosso estudo tem o título O abuso das paixões é o agente dos males que nos infelicitam. A partir disso, dessas paixões, o homem exacerbado, desarmonizado, o homem aqui é aquele termo genérico, né? A criatura humana. Nos momentos em que ele se deixa dominar pelas paixões, porque quer isso, quer aquilo, quer dominar isso, dominar aquilo, nesses momentos, a inteligência dele ou dela fica obnubilada e os vapores do ódio intoxicam a razão, bloqueando os sentimentos. É por essa condição que nós vemos, às vezes, crimes serem... Vemos força de expressão. Ou ficamos sabendo que crimes são levados a efeito a partir dessa condição. A inteligência obnubilada, o que é obnubilada? Significa estar com a consciência turva, confusa ou obscurecida, como se estivesse envolto por nuvens, com dificuldade para pensar, perceber ou reagir ao ambiente em estado de torpor ou sonolência. E o que pode provocar esse estado de obnubilado são as causas comuns de obnubilação. Primeiro, lesões cerebrais, que são o nosso conhecido acidente vascular cerebral, ou AVC. Uso de drogas ou narcóticos. Diabetes. A hipoglicemia é o diabetes elevado aos seus mais altos níveis, né? Cansaço extremo ou embriaguez. Em resumo, obnubilado descreve um estado de clareza mental reduzida com uma névoa mental ou de consciência, né? E nesse sentido, o homem, a criatura, perde
níveis altíssimos de sua inteligência. E aí pode cometer os maiores desarranjos, os maiores crimes, porque está nesse estado, né? Então vejamos bem aqui, para a gente começar a nossa conversa de hoje, né? Que na verdade estamos aqui conversando. O homem. Boa noite, minha filha, tudo bem contigo? Boa noite, Silvana Cristina, eu te amo, sabe? Boa noite, Vanessa. O homem desgovernado tomba, então, no flagelo criado por ele mesmo. Quando, no entanto, está fadado à glória do bem, ao remanso da paz. Isso ocorre por efeito da sua imantação animal. O homem, para chegar nesse estado, ele ainda está, vamos dizer assim, com atitudes, com comportamentos, ainda um tanto quanto primários, né? E por isso o Manuel Filomeno de Miranda nos diz que por causa da sua imantação animal, né? Desse predomínio da matéria sobre o espírito, do enleamento das paixões perturbadoras que cultiva, atrasando-lhe a marcha que deveria prosseguir sem interrupção ou retardamento, né? Então, começa também aqui a nossa responsabilidade em omitindo, esquecendo, desvalorizando algo que é muito importante para todos nós. Orai e vigiai. Aí a razão principal de orar e vigiar. Porque temos consciência da nossa condição ainda de imantação animal. Um homem nesse estado desgovernado, ele realmente é capaz de cometer crimes. Agora, se ele tem orado antes, se ele tem vigiado, se ele tem buscado conduzir os seus sentimentos e não se deixar conduzir por esses sentimentos, e principalmente quando esses sentimentos chegam a um nível de paixão, né? Porque paixão, na verdade, é o desgoverno dos sentimentos. Ela observa que hoje já não se vê muito, né? Mas tempos atrás as pessoas diziam assim: eu estou perdidamente apaixonada por você. Caramba, quem está perdido não está apaixonado, só está perdido. Observa que a paixão desgoverna. Aí a pessoa perde o GPS espiritual. Então ela conclui que está perdidamente apaixonada. Agora, imagina quando ela está com ódio de alguém. É por isso que o título da nossa conversa de hoje é o abuso das paixões, é o agente dos males que nos infelicitam. E onde estão essas paixões, se não em nós? Né? O predomínio da matéria sobre o espírito leva a um ilhamento, a um envolvimento, né? Das paixões perturbadoras que o homem cultiva. E isso atrasa a nossa marcha. É por isso que nós ainda estamos nesse mundo de prova e de expiação. Então, nós temos que aprender a raciocinar, e por isso o Kardec foi fundamental quando ele nos diz que a fé tem que ser raciocinada, é nesse sentido, que descobrir que as paixões só nos desgovernam, só nos levam para situações de
de declínio espiritual, de perda espiritual. Não há nenhum sentimento maior do que o amor. E por que nós ficamos atarantados, ficamos perplexos, ficamos dominados por paixões? Enquanto espírito, nós temos que fixar, que pôr atenção, que nos deixar conduzir pelo amor. Mas é preciso descobrir o que é o amor. O amor verdadeiro, o amor incondicional, como muita gente diz por aí, e que é necessário que a gente o alcance um dia, esse amor, ele carece da nossa evolução espiritual. Porque esse amor, quando nós amamos uma pessoa, e essa pessoa não nos ama, ou não pode conviver conosco, nós temos que aprender a deixar ir. E onde está o raciocínio, Alimar? Somos imortais. Amanhã, numa outra vida, ou no mundo espiritual, nós poderemos compreender por que se criou essa situação proibitiva de não podermos nos relacionar com aquela pessoa. Assim é com tantas outras coisas, que a gente vem para cá, vamos descobrindo as nossas capacidades e temos que procuramos, na verdade, o desenvolvimento intelectual para essa ou aquela profissão, mas aquela que a gente quer, que a gente sonha, isso pensando, raciocinando em termos da mensagem de hoje. Ela se torna difícil, ou não temos recursos para cursar uma faculdade, ou a nossa moradia está de tal forma longe, fazendo com que essa faculdade fique difícil para nós frequentarmos, né? Coisas desse tipo. O que nos leva a nos apaixonar por isso ou por aquilo. Tem pessoas que se apaixonam pela profissão que desenvolve. É apaixonada por pilotar um avião. É apaixonada por conduzir um trem de passageiro. Coisas desse tipo. Ou apaixonada por velocidade. Aí vai atrás do conhecimento da direção de veículos automotivos e vão desenvolvendo até chegar a disputar corridas, por exemplo, né? Aqui em São Paulo estão fazendo como se diz? Estão construindo pistas para corridas de motocicleta. Que o condutor da motocicleta vai chegar a uma velocidade de 370 quilômetros horários. Isso, ao meu modo de ver, é levar a paixão aos extremos. Porque um pequenino erro, um desequilíbrio emocional, sabe? O orgulho mal conduzido pode levar a criatura à morte. Então, esse tipo de paixão é chamada paixão perturbadora, né? Que pode nos atrasar a marcha, né? Nós lembramos, no 1º de maio, quando Ayrton Senna desencarnou, né? Antes dele pegar o veículo, ele está numa grade olhando, e a expressão dele, pelo menos para mim, a expressão dele era de tristeza, uma sensação de que, sabe, indefinível para ele. Momentos depois, ele desencarna lá naquelas pistas da Itália.
Entende? Então, segundo informações mediúnicas, ele já deveria ter parado, porque o que ele precisava era conquistar recursos para ajudar crianças, para ajudar pessoas. Mas ele insistiu, foi que querer ir um pouco mais longe, e aí a paixão levou o Ayrton Senna a uma situação difícil de resolver, né? Entende? Então, esta paixão, no desejo mesmo do homem de evitar os males em que se enreda, caso se disponha a seguir o estatuto divino. Todos nós conhecemos o estatuto divino, cujas leis de fácil acesso e de perfeita assimilação no dia a dia estão aonde? Na nossa consciência. Então, o estatuto divino, uma das suas primeiras leis é amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo implica tantas outras situações, como respeitar o próximo, entender que o próximo tem poucos recursos, que o próximo tem pouca educação, que o próximo é um apaixonado também, está desgovernado pelas paixões. E o entendimento, a compreensão, né, como o Evangelho nos diz, a resignação, paciência e resignação, é que vai nos levar ao domínio dessas paixões. Né? Então, por isso que Manuel Filomeno de Miranda nos diz aqui, quando nós nos dispomos a seguir o estatuto divino, cujas leis são de fácil acesso, não tem proibição nenhuma, e de perfeita assimilação no dia a dia. Então, não há problemas, não há obstáculos, sabe? Não há indisposições para o aprendizado das leis, como se diz, divinas. As leis são divinas. Do que nós estamos vendo? Se as leis são divinas, elas farão brilhar a nossa conduta. Elas vão ampliar a nossa capacidade, na medida em que nós procuremos praticar essa lei. Né? Agora, na medida em que nós nos rebelamos contra essas leis, né? como ateus, por exemplo, né? Que procuram, na verdade, rebelar-se. Exatamente, Valdemar, as leis divinas estão em nossa consciência. E é preciso que a gente consiga compreender isso, sabe? Na medida que a gente compreende, o que acontece? Nós vamos deixando de lado fantasias, orgulhos, vaidades, ao invés de rebelar-se contra as leis divinas. Porque quando a gente não se acerta com o estatuto divino, né? Eu vim por instâncias criadas por mim mesmo para viver na pobreza. Mas aí eu me rebelo. Então, como eu não tenho recursos, como a minha trajetória está, vamos dizer assim, travada pela minha condição moral, espiritual, tudo fica difícil para mim. Aí o que eu faço? Eu lanço mão de uma arma e vou assaltar. Porque eu quero viver bem de qualquer forma. E não existe isso de, aí eu tenho que viver bem.
O que é viver bem? Viver bem é não ter compromissos com a lei, compromissos prejudiciais. Tanto a lei divina quanto a lei humana. Se eu lançar a mão de armas para ir assaltar alguém, eu tenho dois caminhos, por consequência. Ou eu vou parar na detenção, ou eu serei assassinado. De que me valeu a rebeldia? De nada, né? Então, rebelando-se contra a ordem, o que acontece? Afastamos o bem de nós mesmos. E este, o bem ausente, enxameia, permite que todo mal cresça à nossa volta. É como ter um terreno que a gente não cuida. E lá tem um riacho, tem um lago, tem uma fonte de água qualquer lá, e nós não cuidamos. E aí permitimos que cresçam ervas daninhas. É o que nós fazemos com a nossa vida. Nós permitimos que as ervas daninhas espirituais cresçam à nossa volta. Entende? Então, nós vamos agir, buscar, de algum modo. A gente já falou aqui uma vez que a criatura se forma na faculdade e acha que é dono do mundo. E acha que ele é superior ao outro. Ora, ele não estudou todos como eu disse, como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci dominava 9 áreas do conhecimento humano. A criatura fez uma, conseguiu ser neurologista. Agora, ela não é um matemático, ela não é um músico, ela não é um engenheiro. Por que o orgulho? Sendo que ela deveria usar essa condição para ampliar as suas relações, para criar o bem em torno de si. Né? Então, a criatura pretende que? Ela pretende privilégios e prerrogativas para simplesmente exaltar o seu orgulho. É aí onde ela se perde. Então, ela se posiciona acima do seu próximo. Ela é um engenheiro, ela trabalha numa empresa, entendeu? O engenheiro está acima de toda a chefia. Então, quando ele surge no ambiente, os chefes, coordenadores, líderes, silenciam, ficam esperando o que ele vai falar, o que ele vai ordenar, quando, na verdade, ele devia trazer essas pessoas para si, para melhor conduzir a sua tarefa dentro da empresa. Porque se o líder é aquele que chama atenção em particular e exalta em público, porque essa é a ferramenta ideal, imagina um engenheiro que está dentro da hierarquia de uma empresa, está acima dos outros. Né? Então, o que ele faz? Ele passa a explorar, ferir as pessoas, porque ele é um engenheiro. Né? E aí se distancia do respeito, se distancia da dignidade pela vida e pelas demais criaturas. É onde ele se compromete e muito, sabe? Na raiz desse comportamento de abuso, né? Seja por qualquer paixão, um comportamento extravagante, encontra-se o atavismo ancestral. Aquilo que nós trouxemos e que repercute na nossa consciência por dívidas espirituais, por dívidas morais. Então aquilo fica batendo. Surge a oportunidade, porque o mundo de provas e expiação é isso. Né? Nós vamos nascer num ambiente
com os pais, com os irmãos, com os amigos, no meio ambiente que nós precisamos crescer. E o meio ambiente vai oferecer tudo de acordo com as nossas tendências. Se temos tendências ao vício, o meio ambiente oferece isso. Se temos tendências ao roubo, o meio ambiente que nós vamos estar ligados vai nos oferecer isso. Porque a luta contra essas situações é nossa, não é do meio ambiente. Aliás, o meio ambiente é fruto da nossa postura espiritual. Não tem. Paraíso do Éden ainda não existe entre nós. Até porque nós não criamos esse paraíso. Aqui em São Paulo nós temos a estação do metrô Paraíso. Vai lá e vê a muvuca que é lá nos horários de pico. Não tem paraíso. Né? Porque o paraíso implica em harmonia, respeito, dignidade, uma fluência de movimento humano em busca dos seus afazeres, das suas obrigações, em harmonia. Mas não é o que nós vemos pela vida, né? Então, esse atavismo, cujas imposições materiais que nós damos preferência, dominam por completo a paisagem emocional em que nos enredamos. Entende? Então, o abuso das paixões e não o uso correto, que leva aos ideais de amor e ao arrebatamento pelas causas nobres, é o agente dos flagelos e males que se voltam contra o próprio homem e o infelicitam. Um homem que gera guerra, porque ele quer dominar isso ou aquilo, porque ele quer o que o país vizinho tem. Como estamos vendo agora, infelizmente, né? Uma tentativa de domínio da Venezuela, por causa de quê? Porque está tudo errado na Venezuela, as pessoas vivem mal na Venezuela, espiritualmente está tudo desarmonizado? Não. Tem um recurso petrolífero que interessa ao outro. Então, a paixão pelo poder leva a alterar a ordem social. A tentativa de alterar a ordem social. E aí é onde nós temos que orar, que vibrar, para que isso não aconteça. Porque isso atrasa o nosso mundão, atrasa a nossa evolução coletiva. Porque nós não temos apenas que se preocupar com a evolução individual, mas com a evolução coletiva. Então, é nesse sentido que Jesus veio. Sabe, esqueçamos Jesus da cruz, aquele que a igreja pintou e bordou e criou uma imagem, não. Vejamos Jesus, espírito puro, inteligente, que veio demonstrar a melhor maneira de viver, que é amar ao próximo como a si mesmo. E ele disse, entre outras coisas, aquele que não nascer de novo não vai ver o reino dos céus. Não existe reino na terra. E o Espírito da Verdade, que nós percebemos, alguns aceitam, outros não aceitam, eu aceito, né? Que o Espírito da Verdade é o próprio Cristo. O que ele diz? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Espíritas, estudai, procurai o conhecimento, eis o segundo ensino. Aí o Emmanuel diz assim, a gente só evolui quando a gente equilibra a força das asas angelicais. A asa do conhecimento e a asa do amor. Não parece? Não fica igual isso? Né? Entende?
É nesse sentido que nós queiramos e tentamos alterar a ordem social a nosso favor. Quantas guerras? Olha para a nossa história. Procure entender a nossa história. Nós vamos ver quantas guerras, quantos sacrifícios são esses. Entende? Então, cria o desamor, cria o crime, cria separações indevidas, fora de hora, fora do contexto espiritual, para dizer para todo mundo que eu sei espiritualmente que tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Né? E aí a gente vê o quê? Que os flagelos morais que nós vivenciamos nas vidas futuras é fruto da nossa própria conduta. Entende? A dor, meu Deus, essa dor, amiga, querida, que a maioria de nós... Boa noite, Bruno, tudo bem contigo? Aliás, boa noite a todos que estão conosco aqui. A dor, a bendita dor, será o agente de regulamentação moral, espiritual, sabe? Que vai regularizar os nossos estados emocionais, nosso estado solidário, fraterno, para que alcancemos, né, esse amor incondicional, esse amor ao próximo. Ama ao próximo como a si mesmo. Enquanto nós estamos nas brigas, nas guerras, nos ódios, nós não estamos amando nem a nós mesmos, que dirá o próximo. Então, a dor é o aguilhão que nos empurra para a frente. Ela vai vir querer dominar isso ou aquilo. Nós precisamos entender isso. Ela, e através dela, que vamos aprender a valorizar as oportunidades da nossa existência corporal. Vamos descobrir, e nós precisamos descobrir isso urgentemente, que nós somos espíritos fazendo uma experiência humana. O contrário não existe. Quando nós compreendemos isso, nós vamos deixar de amar corpos e vamos amar almas. E isso faz uma diferença no relacionamento, no nosso estado emocional imensa. Porque nós deixamos de amar corpos. E passamos a amar a criatura pelo que ela significa espiritualmente para nós. Né? E a dor é que vai nos levar a isso. Nos despertar para o bem. Para o bem-estar moral, para o bem-estar espiritual, para o bem-estar ético. Porque nós precisamos compreender que o bem do próximo não pode ser alterado pelas nossas vaidades, pelo nosso orgulho. Não pode ser vilipendiado, nós não podemos atrasar a vida de ninguém só porque queremos ser atendidos nisso ou naquilo. Mas em muitas vidas nós fizemos isso, né? Então, na medida em que a dor, enquanto aguilhão reformador, né? A dor reforma. A dor ainda tem sido a nossa reforma íntima. Até quando nós vamos permitir que a dor seja o elemento catalisador da nossa reforma moral? Podemos
nos reformar por outros caminhos mais suaves e menos dolorosos, né? Então, na medida que a gente se entrega, né, desperta, abrimos ao coração e à consciência uma outra condição de viver, de existir, de pensar, de agir, de amar. Porque amar não é impor ao outro o que você pensa, o que você sente. Não. Amar é respeitar o outro tal como ele está. Né? Por isso que as pessoas dizem assim, mas pelo que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mundo não interessa a nós. Interessa o que está acontecendo dentro de nós. Não adianta sonharmos com um mundo melhor para não termos problemas. Nós temos aqui procurar fazer com que esse mundo seja melhor. Aquilo que muita gente anda dizendo, e que a gente de vez em quando também diz, não é deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Porque se até agora nós não fizemos um mundo melhor, nós temos que deixar filhos melhores para esse mundo. Essa é a nossa obrigação. Porque o mal não é uma realidade. Filomeno de Miranda nos diz aqui, o mal não é uma realidade, mas é um efeito transitório. Por que é um efeito transitório? Porque o mal está na dependência do nosso entendimento de vida. Quando nós entendemos a vida, quando entendemos o amor ao próximo, o mal deixa de existir. Nós podemos alterar o mal a partir do momento em que nós modificamos a causa desse mal. E ele vai transformar-se no futuro no bem que nós precisamos vivenciar. Porque o mal vacina, aliás, o bem vacina a vítima, que compreende melhor, a partir daí, a finalidade da vida na Terra. Nós não viemos aqui para sermos personagens, celebridades, não. Aliás, celebridades está tendo uma interpretação tão rasa, porque celebridades são outras pessoas, outros espíritos. Então, por exemplo, Zamenhof, que criou o Esperanto, uma língua neutra, que sonhava com uma língua que não dependesse de país nenhum, para que nós pudéssemos nos comunicar, por exemplo, com o chinês, com o japonês, com o árabe, sem depender da cultura deles e sem que eles dependessem da nossa cultura. Olha, o ideal da criatura. Então, Zamenhof é uma celebridade. Entende? É diferente dessas celebridades que a gente vê na televisão ainda, né? Mas nós ainda precisamos muito dessa vacina do bem, sabe? Do braço da nossa atitude espiritual, para crescermos espiritualmente, né? Nesse sentido, uma das coisas que mais perturba a cabeça nossa, né, é a classe social, ou a posição cultural. E não tem importância nenhuma o estágio que a pessoa está fazendo. Se ela está fazendo um estágio na pobreza ou na ignorância, o que vale é o crescimento espiritual, entende? Porque a característica prevalecente para todos nós,
para espíritos encarnados e desencarnados é a ordem moral. Não é a ordem social do mundo. As pessoas vivem dizendo assim, também essa tabela não faz sentido. Porque prevalece o amor, prevalece a compreensão. E nós, enquanto espíritas, enquanto aprendizes de espiritismo, precisamos entender isso. Nós não devemos sonhar com a fuga de um mundo de prova e expiação, mas devemos sonhar e agir para nos resolvermos espiritualmente, para alcançarmos o direito de vivermos num mundo melhor do que esse. Então, pensemos, se não importa a condição social, a posição cultural, né, em que a pessoa está, o que prevalece é a ordem moral. Nós somos responsáveis pelo tipo de inspiração, de aspiração a que nos entregamos. Somos responsáveis por nossa própria conduta, pelaquela conduta que nós mantemos no mundo, independente do que está ocorrendo lá fora. Então, vejamos aqui algumas coisas para a gente irmos devagarinho, finalizando o nosso bate-papo aqui. Eu falo bate-papo, mas aí, Mauro, Deus abençoa todo dia, viu, Valdemar? Nós é que temos que fazer dessa bênção o elixir da evolução espiritual, né? Segundo o Espiritismo, o abuso das paixões que ocorre quando o homem se deixa dominar e por elas, né, em vez de as governar, é que resulta no sofrimento, na estagnação do progresso espiritual, na predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então, vamos ver algumas consequências que nós temos com o comportamento ainda que mantemos, né, no estágio atual que nós estamos. Sofrimento e infelicidade. O excesso e o descontrole das paixões em vícios que sempre carregam consigo o sofrimento e a tortura moral. Porque eu sou testemunha disso, porque quando eu fumava, a gente está conversando sobre mudanças, eu estava fumando, isso me incomodava muito. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse incômodo. Mas imagina uma pessoa que usa outros tipos de vício. Então, está aí o sofrimento e a infelicidade. Afastamento da natureza espiritual. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual e da perfeição. Vulnerabilidade à obsessão espiritual. Olha o caminho. A sintonia com vibrações inferiores, né? Teve uma amiga do meu irmão, que já desencarnou, uma coisa de 30 anos atrás. Ela disse para o meu irmão que o marido dela fedia honestidade. Como é que pode ter esse tipo de pensamento? Esse tipo de conclusão? Provavelmente, ela tinha tendências à corrupção. Sendo que temos que ser honestos em qualquer circunstância. Ainda que eu vá perder, eu tenho que entregar o que é do outro. Independente se eu vou sofrer, se vai faltar, eu tenho que entregar o que é do outro. Né? Então, não existe odor fétido por ser honesto, não existe. A vibração, a obsessão espiritual.
né? É a sintonia nossa. Né? O Espiritismo nos mostra, Kardec afirmou em vários pontos da obra deixada por ele, que os espíritos pululam na natureza, se acotovelam conosco. E tem gente que tem medo de espíritos e eles estão na sua casa, sabe? Estão no seu emprego, eles estão na condição, qualquer lugar do mundo. Se acotovela, a gente vive acotovelando com espíritos. Pensemos aqui, olha. Nós temos 8 bilhões aqui na Terra. No mundo espiritual adjacente ao planeta Terra, tem mais de 20 bilhões. E esses espíritos agem em todo o planeta Terra, em dimensões diferentes, mas essas dimensões afetam a nossa vida, a nossa sintonia, a nossa sensibilidade. Então, caminharmos para o bem diminui a vulnerabilidade à obsessão, à desarmonia. Dificuldades na evolução, todos nós temos. O apego à matéria, o apego aos bens materiais, que muitas vezes é uma paixão. A pessoa se apega tanto como se diz, aos bens materiais, que desencarna e continua sofrendo por aqueles bens. A obra do André Luiz tem vários exemplos desse tipo. Que a pessoa apegada às moedas continua contando moedas do mundo espiritual. Então, é uma paixão que atrasa a evolução espiritual, né? Afasta o espírito da elevação espiritual. As moedas servem aqui, no mundo espiritual não servem. Aqui, ela é um elemento de trocas, apenas então somente isso. Na antiguidade, se nós estudarmos a história humana, nós vamos ver que na antiguidade, quando ainda não tinham inventado o dinheiro, né, como é que se comercializava? 1 quilo de feijão valia, por exemplo, 5 quilos de farinha, vamos colocar mais ou menos assim. Então, era uma troca. Agora, nós nos apaixonamos tanto pelo dinheiro que hoje o valor monetário, os valores monetários são estranhos na Terra. O real tem um valor, o dólar tem outro, o euro tem outro, o peso argentino tem outro, o dinheiro do Paraguai e do Uruguai tem valores diferentes. As pessoas continuam as mesmas. As necessidades continuam as mesmas. Por que que esse euro, por exemplo, não é a moeda geral? Que independente da economia do meu país, o meu dinheiro, a minha capacidade de compra, de negociação é a mesma de um europeu. Mas o orgulho, a vaidade, o egoísmo impera. Então, nós não sabemos ainda ser fraternos, né? Porque estamos apegados a esses valores materiais. E aí criamos dificuldades evolutivas. Nós acreditamos que na Europa tem países de primeiro mundo. E por que a Rússia ataca a Ucrânia? Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Por que ele ataca a Venezuela? Então, são coisas que eu não entendo isso. A questão da fraternidade, né? Então, vejamos aqui. Prejuízo a si mesmo e ao outro. É o que significa uma paixão. Ela se torna perigosa a partir do momento em que o indivíduo não consegue mais governar, resultando em prejuízo para si mesmo e para os outros. O ciúmes que está causando muito feminicídio. É uma paixão doentia, imoral
e que está trazendo muito prejuízo. Se nós pensarmos em termos da evolução espiritual, da necessidade da reencarnação, que está lá no Evangelho, que está na obra do Kardec, as pessoas hoje que estão causando o feminicídio, por exemplo, em que situação vão ficar quando a transição planetária acontecer? Porque não caberá mais no mundo de regeneração os crimes, a maldade, a perda de controle e autodestruição. A força, que se bem manejada poderia produzir o bem, volta-se contra o indivíduo e o esmaga, quando ele deixa que as paixões o dirijam. Entende? Como um corcel indomável que se precipita em abismo. Corcel, aqui, cavalo, né? O animal. O princípio das paixões, né? Para a gente encerrar aqui, não é mal em si mesmo, pois elas são alavancas que impulsionam o progresso, quando bem direcionadas. Então, por exemplo, Henry Ford gostava de veículos. O que ele fez? Ele criou um veículo e permitiu a criatura humana se deslocar com maior velocidade, com conforto, com segurança. Porque se nós imaginarmos no tempo do cristianismo primitivo, que nós já vimos em alguns romances bons, né? Que uma comunicação, aqui no Brasil mesmo, nem precisa ir tão longe, né? Aqui no Brasil mesmo, escreveu-se uma carta para a rainha de Portugal para condenar Tiradentes. A carta levou 6 meses para ir, 6 meses para voltar. Quer dizer, se o Tiradentes resolvesse fugir, quando ela chegou aqui, ó, ele já estava, no mínimo, lá pelo Oiapoque, ou lá pelo Chuí, depende da direção que ele tomasse, né? Mas imagina, hoje, pelo WhatsApp, pela videochamada, nós podemos estar em outro país, basta ter um amigo lá. Agora imagina, nós precisamos combinar a nossa evolução tecnológica com o idioma, como o Esperanto, nós poderíamos conversar com povos de outros idiomas sem nenhuma alteração e no maior entendimento, na maior alegria, ampliando a nossa solidariedade, a nossa fraternidade. Então, veja bem, a paixão, quando bem direcionada, como eu citei o Henry Ford, mas nós temos Santos Dumont, que conseguiu desenvolver o princípio do avião, e tantos outros, né? Mas não pode, depois, o que fizeram com o avião? Transformaram em instrumento de guerra. Aí a paixão é perigosa, né? O mal reside no excesso e no descontrole da vontade, porque transforma a paixão em vício. A superação das más inclinações exige esforço, dedicação e o auxílio dos bons espíritos, mediante prece sincera, o que representa um triunfo do espírito sobre a matéria, né? Mas nós vamos ficar por aqui hoje, agradecidos pela oportunidade que nos foi dada, né? De falarmos um pouco sobre essas paixões que ainda fazem parte da estrutura dos nossos sentimentos, né? Nós vemos ainda pessoas, às vezes até em torno de nós,
Ah, eu fiz isso, aquilo, eu tenho essa ou aquela faculdade. E aí, nós temos a eternidade para atravessarmos. Quando nós chegarmos vamos dizer assim, para fazer um cálculo rápido aqui, é, mais 2.000 anos caminhando. Nós temos mais 2.000 pela frente. O Cristo deixou bem claro, se alguém quer que você ande uma milha com ele, ande duas. Por que ele diz isso? Porque nós vamos aprender nessa caminhada a dominar os nossos sentimentos. Né? Então, vamos usar a nossa ferramenta principal, né? Que nós aprendemos com o Espiritismo também, que o Espírito sopra aonde quer. E aonde chamam também, né? Para soprarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vibrações, em benefício de todas as pessoas do mundo, a despeito de qual idioma que elas falam, qual religião que elas frequentam. Não nos importa. O que importa é o que Jesus ensinou, o amor ao próximo. Onde quer que esteja acontecendo uma dor, um sofrimento, que as bênçãos de Jesus para aí se transporte. Onde quer que esteja acontecendo toda e qualquer dificuldade, obstáculos, que as bênçãos dos céus possam envolver todas as pessoas, nos hospitais, nas cadeias, espíritos, amigos, espíritos médicos e enfermeiros, que nós sabemos estão em todos os hospitais, possam ajudar todos aqueles que adentram esses hospitais em busca de soluções para essa vida. Nós já temos alguns hospitais espirituais nesse mundão que nós poderíamos buscar para alcançar conhecimentos, soluções para a vida futura. Os nossos familiares, os nossos amigos, os que estão conosco neste momento, que todos possam ser envoltos no hálito santo e luminífero de Jesus. Agradecidos ao Núcleo de Estudos Espíritas CarlosEixuto, agradecidos aos espíritos que nos ajudam, abrimos o coração em oração para encerrarmos o aprendizado dessa noite sobre as paixões que nos viciam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós aprendamos a perdoar as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos. Assim, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado nessa noite. Boa noite a todos, que todos tenham um excelente final de semana com as bênçãos de Jesus. Abraços espirituais a todos.